Hoje é um dia mais especial, hoje é aquele evento. Depois de um ano gravando, mais de 40 episódios, a gente tem o prazer de receber mais de 130 amigos do varejo para uma noite de muita conexão, muito networking. E o nosso logo é da tela para o palco, e o palco é para quem? Paz. Aqui é só quem faz história, dividindo esse momento com a gente. É verdade. E a cadeira de nós empresários é uma cadeira solitária no nosso dia a dia. Em um momento como esse, ela se torna uma cadeira solidária, onde tem a troca genuína e os aprendizados acontecem. A Shield existe para ser esse escudo, para trazer a segurança para o nosso empreendedor. Data System, desde o início, se dedicou a atender exclusivamente o varejo de calçados, roupas, acessórios. E o Paulo, gente, é o CEO que transformou o McDonald's em Mac. Lidere a sua equipe como se os seus pais, como se eles estivessem lá, te observando, para saber se valeu a pena. A gente está com essa parceria desde o começo, que a CRM Bonus existe, e junto a gente vai longe. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Aquele Podcast. Podcast você já conhece, já sabe. Podcast nós vamos trazer sempre empreendedores, empresários, varejistas, pessoas que vivem o dia a dia dos seus negócios para compartilhar com a gente o que eles vivem na prática com a pele em risco. Nós não vamos trazer nunca alguém que leu no livro, que viu, que um amigo falou, que soube, está dando aula de algo que não vivenciou. A gente vai trazer as pessoas que são de verdade e que vivem ali o dia a dia dos seus negócios. E hoje, num cenário totalmente diferente, né? Hoje a gente está aqui no meio da montagem do nosso primeiro evento. A gente sai do Aquele Podcast para aquele evento. E, cara, tá especial isso aqui, né? É, um ano de comemoração. Um Merecia ano de comemoração. isso. A gente virou um evento, a gente saiu da tela para o palco. E o palco é para quem? Para quem faz. E a gente está aqui com o nosso convidado, quem faz mesmo, assim. Eu já tô doida para ler o livro, mas a gente vai falar mais um pouquinho de quem vem por aí. O nosso grande slogan, gente, é como vocês sabem, o palco é para quem faz e a gente quer dar voz para quem vive o que fala. E o episódio de hoje, comemorativo desse um ano do podcast, mais de 45 episódios gravados, não tinha como ser com um cara mais especial do que o palestrante que vai estar com a gente na noite do aquele evento. É um cara que vivenciou como CEO de diversas companhias multinacionais gigantes, as maiores do mundo, tem na sua carreira equipes de liderança transformadoras, mas mais do que um baita líder, um baita CEO, é um baita ser humano, que na palestra, quando eu escutei a primeira vez, me tocou em lugares muito diferentes sobre paternidade. Cheguei em casa impactado. Então, com vocês, eu tenho o maior prazer do mundo de receber nosso episódio especial. Paulo Camargo, que foi CEO do McDonald's, Burger King, Espaço Laser, uma vasta carreira. Paulo, muito obrigado por topar esse desafio de montar uma equipe de podcast aqui no meio do evento e dispor do seu tempo para estar trocando com a gente. E vai inaugurar o nosso evento. Inaugurar o nosso evento. Vamos começar com o pé direito, hein? Bom, primeiro cumprimentar aí essa audiência qualificadíssima, né, daquele podcast, ou aquele podcast. Hoje a gente tem aquele evento, ainda dá tempo de você aparecer aqui com a gente. Você já fez aí o merchan que está chegando a hora já? Já, mandei para todo mundo. Legal. O mais legal é que a primeira vez, vocês vão descobrir que toda vez que eu faço o podcast, eu tô de chinelo. Só que normalmente o podcast é naquelas mesinhas não tradicionais. Aparece. Ninguém vai ver. Aquele podcast é diferente. Então eu tô aqui. Moda, gente. A gente é carioca. A gente chinelão, mais à vontade, tem tudo a ver com o Rio de Janeiro. É Tamo isso. Junto. Paulo, quando eu apresentei você para a maioria das pessoas, e como eu falei, o ser humano que vem além da posição de CEO, você fala, não sou CEO, estou CEO. É um cara brilhante com uma grande história de vida. Mas o grande track record que eu anuncio é o cara que transformou o McDonald's em Mac. Eu quero falar sobre isso. Mas antes, nesse episódio Pocket, eu quero que a gente fale muito sobre liderança. A gente vive uma era onde o mercado de trabalho é muito dinâmico, as pessoas têm escassez de boa mão de obra e o papel do líder é cada vez mais importante. Como já o que diz você o livro, diria, né? seja o líder que você gostaria de ter como chefe? O que você diria sobre a liderança nas companhias e fazendo um paralelo sobre a sua trajetória até chegar hoje como um dos palestrantes mais requisitados do Brasil? Bom, primeiramente, dizer que o livro nasce, Sharon e Michel, nasce de um processo de perceber que eu me equivoquei tanto ao longo da minha carreira, e ainda continuo me equivocando, pergunto para minha esposa que ela vai te responder, mas que eu realmente, para essa nova geração, né, eu já estou com 57 anos,
que eles não cometam tantos erros assim. Esse é o Legal. principal objetivo, né? E a gente, mais do que cases, tem causos das diferentes organizações que eu participei, diferentes histórias, erros e acertos, e como é que a gente foi melhorando, né? E ainda está melhorando. E se eu tivesse que resumir o livro, ele fala da liderança tridimensional, as 3 dimensões da liderança, quer seja gestão, liderança e autoliderança. Gestão, ou seja, você tem que ter métricas, você tem que ter metodologias, você tem que ter uma forma de fazer aquilo acontecer, né? Os rituais são importantes, se a reunião é de quarta, tem que ser de quarta, né? Então o ritual é importante. Liderança, inspirar as pessoas a fazerem aquilo que você está pedindo, porque o que está na gestão, o como de alguma forma também, mas o porquê elas vão fazer aquilo que você está pedindo. Exatamente. Então entra a liderança e por último a autoliderança, que é para ter a consistência. Eu costumo dizer que antes de liderar alguém, você tem que liderar a si mesmo. É um pouco isso que a gente traz no livro. Bem legal. Tem uma das passagens do livro que é marcante e nas palestras emociona as pessoas, é sobre a contratação de uma mulher grávida. Existe essa questão, você falou que comentou numa postagem na UOL, só a headline, a candidata perfeita estava grávida, e agora? E as pessoas já vinham criticar antes de ler, que no final do dia você contratou ela. Passa pela questão da liderança também escolher as suas batalhas, as suas decisões. E é uma liderança também pensada a longo prazo, né? Porque ela estava grávida naquele momento. E que passaria. E que a qualidade dela, a capacidade dela não ia acabar com a gestação, né? Conta um pouco sobre esse caso. O caso é Maria Calvo. Maria Calvo é uma grande amiga, né? Era uma posição importante. Eu estava provavelmente no meu primeiro ano como CEO da primeira empresa que eu fui CEO aos 40 anos, que é a Iron Mountain da Espanha. E depois de passar por um processo, ser entrevistada por todo mundo, inclusive por mim, a Maria Calvo ligaram para ela, a área de RH, dizendo: Maria Calvo, você está contratada, né? Começamos tal dia. O processo é muito parecido com o Brasil, um pouquinho diferente, menos burocrático, mas é parecido. E Maria Calvo, antes de vir, no dia anterior, ligou para dizer assim: gente, eu só esqueci de falar uma coisa. Vocês me avisaram que eu estava sendo contratada, eu fiz o processo todo, mas eu só soube que eu estava grávida depois que eu passei pelo processo. Então eu não omiti nada, mas quero deixar claro, se for algum problema, está tudo bem. Bom, entra na minha sala 2 diretores, né? Um diretor, que era o dono da vaga, dizendo assim: precisamos contratar outra pessoa, porque a Maria Calvo está grávida, e a diretora, por acaso era uma diretora, podia ser um diretor, ela dizia assim: Paulo, de jeito nenhum. Se tem um negócio aqui que essa empresa... Não é só na parede, não. Está escrito lá integridade, honestidade. Eu sabia o que tinha que fazer, mas esperei eles se decidirem. Quando eu percebi que não havia decisão, eu falei: Maria Calvo está contratada. Fiquem tranquilos, nós vamos dar um jeito. E Maria Calvo foi a melhor colaboradora que eu tive na Iron Mountain da Espanha. E quando eu contei essa história no UOL, né, eu sou colunista do UOL, realmente algumas pessoas talvez não tenham entendido o conceito, né? Isso foi em 2008. Quer dizer, naquela época, infelizmente, isso acontecia, né? Mas a gente está aqui contando esses casos exatamente para que isso não aconteça nunca mais, né, Exato. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Como você falou, a construção de um livro é que as pessoas aprendam com os erros dos outros, né? No caso, você exemplifica essa história de sucesso, é uma história que deu certo, mas quantos outros líderes que não tenham esse conhecimento, ou essa leitura, ou esse conteúdo, vão estar cometendo esses erros ao longo da sua jornada? Eu vejo muito isso como a diferença de ser líder e ser chefe, porque a gente vê muito isso como líderes jovens lidando com várias faixas etárias, que é o exemplo. O exemplo arrasta, porque chefe é o chefe, o líder é aquele que a pessoa veste a camisa, tatua na pele e vai até o fim com você. E eu vejo isso... Você gostou do título, então? Amei. Seja o líder que você gostaria de ter como chefe. Eu sei que é longo, reflexivo, mas quando eu apresentei para a editora essa ideia, a Roseli, que é a diretora-geral da editora Gente, e o irmão dela, Roberto Iniachica, eles falaram: cara, acho que dá para ser o nome do livro. Felizmente está sendo um best-seller, tem sido mais vendido de várias semanas aí. Se o pessoal puder comprar, eu agradeço. Legal. Arrasta pra cima, botar QR Code. Vamos colocar aqui na descrição. E não tem desculpa, hein? Vai na Amazon lá que sai até mais barato, é com desconto agora. Ó, Hugo, Carla, já sabe, QR Code, bota ali que a gente tem que, trazer essa informação para mais gente. E eu vejo isso como, assim como teve coragem de tomar essa decisão polêmica em contratar uma gestante, ser contra talvez o departamento pessoal ia achar sobre isso,
tem a questão do McDonald's virar Mac. Conta pra gente um pouco dessa história que eu tô curiosa. Michel falou, foi o voo mais tenso da minha vida. Aquele Guarulhos-Chicago foi o voo mais tenso da minha vida. Rapidamente, né? A gente mudou a marca, deixou de chamar só de McDonald's, mas começou a chamar de Mac, né? Numa quinta-feira. E na terça-feira seguinte, não era coincidência, nós tínhamos essa viagem planejada. Eu fiz aquele Guarulhos-Chicago, cheguei em Chicago e não vou esquecer nunca, era uma terça-feira chuvosa, né? Eu e o João Branco, que era o diretor de marketing naquela época, que ainda não era o grande marqueteiro do Brasil, como é reconhecido hoje. O João, ele havia sido promovido há poucos meses para aquela posição, que era naquele ano mesmo que a gente fez a mudança. E chegamos lá, entramos na sala, imagina, pé direito alto, tudo era feito para, de alguma forma, me impressionar, né? Intimidar, impressionar, impactar. Ar-condicionado a 10 graus, eu molhado porque estava chovendo quando cheguei lá, então tudo parece que não ajudava muito. Entra a diretora de marketing da América Latina, e eu nunca vou esquecer daquele olhar fulminante, que havia recebido um e-mail singelo dizendo: vamos fazer uma brincadeira com a marca, né? Mas não falamos que ia mudar o nome, e entra e sai da sala, né? E aí entra o chefe dela, na sequência, o CMO Global, o Colin, e aí ele entra e olha pra mim assim, com aquela carinha assim, sabe, de americano que não sorri, não fica mas também você não sabe que tá gostando. Meio tá Mona Lisa, gostando. você não sabe muito o que tá saindo dali. Oh, essa é o sorriso Mona Lisa, exatamente esse. Boa definição. E aí eu olho pro João e falo: João, prepara a apresentação aí que nós temos que dar um banho. Convencer os caras. Tem que ser convincente. E o João tinha tudo para mostrar. O João, como hoje todos já sabem, e eu fui o cara que descobriu o João, né? O João fala, o Paulo foi o cara me descobriu, né? O João tinha todos os dados, o João tinha todos os gráficos, o João tinha todos os números para mostrar que a gente tinha feito a coisa certa. Mas sabe quando você pensa, cara, é mais do que pesquisa, é mais do que dado? Essa conversa aqui é menos sobre números e mais sobre gente. Foi esse feeling, foi essa intuição que naquele momento eu tive. Então, antes do João começar, eu falei: segura. Eu chamei o Colin para um cantinho e falei: Caio, eu preciso te contar uma história. E ele fala assim, de novo, naquela cara Mona Lisa. Eu falo assim: antes de contar, o João está pronto para começar a apresentação, mas antes de começar a apresentação, eu queria te contar uma história, mas essa história passa por um tema familiar. E ele olhando para mim assim, daquele jeito, eu falando: não sei se você está gostando, não está gostando. Eu já vou te terminar, calma aí. Eu quero falar contigo sobre a minha esposa. Você imagina a cara que ele fez pra mim, Gero, assim, o que é a tua esposa? Aí a Mona Lisa já ficou meio bolada, assim. A Mona Lisa ficou mais na dúvida ainda. Eu falei assim: calma, vou te explicar. A minha esposa, ela se chama Débora. Você não conhece ainda, mas um dia eu espero que você conheça. E a Débora, ela tem duas formas de me tratar, né? A primeira é quando ela tá zangada comigo, tá brava comigo por alguma coisa que eu fiz, né? E geralmente a culpa é minha, não é dela. Não, lá em casa também. Sempre. Sei como é que é. É o padrão. Aí eu disse assim, e quando essa Débora está presente, ela me chama pelo meu nome completo. Ele ficou olhando para mim, é o jeito que ela fala. Ela fala assim: Paulo Sérgio de Camargo. E lembra até a minha mãe, quando queria me colocar de castigo. A Débora ainda não me colocou de castigo, espero que não aconteça. Questão de tempo, sabe? Mas existe uma outra Débora, olhando para ele assim, mas calma, existe uma outra Débora, é a mesma pessoa, mas é uma outra Débora. Imagina, cara, explicar tudo isso em inglês. Que é a Débora que quer demonstrar todo o carinho, todo o amor que ela sente por mim. E eu sei que ela sente por mim. E ela me chama, Colin, pelo meu apelido carinhoso. Ele olhando pra mim assim. E imagina a tradução desse negócio. Ela me chama de gordo. Ela me chama de gordinho. E eu vou explicar pra você. Gordinho é Mac. O apelido carinhoso que o brasileiro nos deu, que por amor ele nos deu. Faltava coragem pra gente usar. Agora, Paulo Sérgio de Camargo é McDonald's, o jeito que o brasileiro fala. Aí ele começou a rir, né? E mais do que isso, pela primeira vez a Mona Lisa deu um sorrisão e falou assim: Paulo, eu preciso te falar uma coisa. Antes disso ele ficou uns 5 segundos pensando. Sabe quando parece que os 5 segundos são 50 minutos? 5 horas. Paulo, eu preciso te falar uma coisa. E deu um sorrisão assim: eu também tenho um apelido. Deu esse sorrisão que você está dando agora, Michel, e falou assim: e só as pessoas, só quando elas querem realmente demonstrar todo o carinho que elas sentem por mim, elas utilizam. Paulo, João, adorei a iniciativa dos brasileiros. O que é que você precisa de mim? Ai, que tudo. E comprou a ideia do Mac. Comprou a ideia do Mac. E hoje você entra nos aplicativos, obviamente as lojas ficaram um período. A gente pediu um waiver para trocar algumas lojas. O Mac 1000 na Paulista fica lá sempre. Então foi
check. É legal isso. Acho que todos nós temos alguma história afetiva com o McDonald's. O McDonald's é uma memória afetiva. Vou falar, pelo menos da minha família, é um momento muito especial. Eu já falei isso em outros podcasts. A gente gravou com a Bianca, CEO do Instituto Ronald McDonald's. Eu contei a história no qual meu irmão, quando veio a falecer, a gente foi atendido no Instituto Ronald McDonald's. Quando a minha mãe contou sobre o falecimento, eu estava no McDonald's. Tinha tudo para ser um lugar não tão comemorativo ou afetivo para mim, mas é um lugar que as crianças lá em casa, apesar da saudabilidade que a Sharon prega, tem no Mac um carinho especial. E aí no dia que a gente fechou de estar junto, coincidentemente ou não, eu almocei no McDonald's em comemoração da gente estar gravando esse episódio. Paulo, muitos CEOs às vezes escutam do CMO ou do seu time de marketing ideias disruptivas, ideias que virariam a companhia de cabeça para baixo, tal qual mudar o nome, encurtar o nome, criar um apelido, uma campanha de marketing ousada, mas na máxima de que o time ganhando não se mexe, ou com medo de mexer o que já está ruim e ficar pior ainda, acaba não tomando essa decisão. Faltando coragem. Falta coragem. Você acha que a coragem de mudar o nome de uma das maiores empresas do mundo, onde o Big Mac que você come em Nova Iguaçu, o mesmo Big Mac de Shenzhen, foi um fator definitivo para você peitar uma decisão, mandar um e-mail, pegar um avião para Chicago e ir lá abrir essa porta? É só coragem? O que mais tem nessa decisão? Eu costumo dizer que nós somos pagos para errar, né? Tem uma convenção de gerentes do McDonald's, imagina, 1.300 pessoas num auditório. Logo no começo, quando eu assumi a posição, eu ia de um lado para o outro do palco, repetindo, vou gritar aqui um pouco, não se assuste, vocês são pagos para errar! Vocês são pagos para errar! Obviamente todo mundo meio tenso, o que está acontecendo, os diretores olhando para mim e falando assim, caramba, enlouqueceu. E de repente eu solto, mas por favor, acertem mais do que errem, né? E aí todo mundo sorriu. E essa era uma organização que precisava disso. O que eu quero dizer é que cada organização que eu fiz parte, e eu trabalhei, vou falar só de comida, tá? Pizza Hut, KFC, Taco Bell, lá no início da carreira. Treinei da Pepsi, quando a Pepsi era dona dessas marcas. Eu fiquei 7 anos nessa empresa. Depois vem McDonald's, onde eu fiquei 11 anos, dos quais os últimos 6 como aquilo que as pessoas chamam de presidente. Se der tempo a gente fala sobre isso, porque esse é um título que eu não gosto. E depois eu fui Burger King, Popeyes e trouxe Starbucks e Subway para Zamp, né? E eu acho que poucas pessoas tiveram essa experiência com tantas marcas. Mas onde eu quero chegar com isso? Não foram experiências curtas, né? Foram várias marcas e experiências relativamente longas. Na Zamp foi menos tempo, fiquei 8 meses, né? E para essa nova carreira que eu estou aqui. Mas mesmo quando Espaço Laser, que eu não citei, ou Iron Mountain, eu acho que cada empresa tem uma necessidade, né? No caso do McDonald's, o que acontecia é que nós estávamos há 40 anos no Brasil, quando eu assumi, mas eu assumi no pior momento da marca no Brasil. Isso poucas pessoas sabem. As pessoas sempre acham que o McDonald's está com fila, está vendendo muito. Mas o problema é que a fila pode estar menor do que a semana passada. Sim. Né? E o nosso trabalho, quando eu estava lá, é fazer a fila aumentar e a gente fez isso muito bem. Então, aquela empresa que era orgulhosa, ela não percebia que ela estava por fazer sempre as mesmas coisas e o mundo estava mudando, o cliente estava mudando, a concorrência estava mudando, os restaurantes continuavam parecendo aquele telhadinho chinês, os funcionários continuavam com um bonezinho, todos eles de cinza, claro, e beijinho, quer dizer, tudo isso precisava mudar. Então, o vocês são pagos para errar foi necessário no McDonald's, não necessariamente nas outras organizações. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de entender se é coragem só, se é ousadia só, se desestruturar para potencializar, é um slogan que eu trago para a minha palestra, desestruturar para potencializar. Não interessa se algo está sendo feito há uma década ou há 100 anos do mesmo jeito, sempre tem uma forma melhor de fazer o que você está fazendo. Então, você estimular essa cocriação, né, nesse sentido, de que o colaborador ele tem que dar sugestões, porque ele sabe. Michel, ele sabe mais do que você. Sharon, ele sabe mais do que você. Ele está no front, ele está ali. Tá no front. Então, você abrir esse espaço para que ele possa cocriar e com responsabilidade poder fazer sugestões para a melhoria do processo, eu acho que é essencial em qualquer organização. Sempre nas nossas reuniões com os gerentes, eu puxo isso com os vendedores, eu falo, cara, vocês são a ponta. Eu estou na fábrica desenvolvendo o Verão 28. Mas assim, eu só analiso o que foi vendido. Eu só pesco no mesmo balde. Vocês sabem a venda que vocês perderam por não ter. Então, cara, fala, troca, conversa. E a gente foi numa NRF no ano passado e uma das melhores palestras era a vice-presidente do JP Morgan. E ela falava sobre você chamar a sua
gerência, liderança, seus colaboradores principais, para tomar decisões importantes junto com você, mais do que top-down. E ela falava sobre fingerprints, sobre os digitais da cena do crime. Quando uma cena do crime tem digital de muita gente, todo mundo é meio culpado daquele crime, né? Daquela situação. E ela fala, por mais que você esteja certo da decisão que você vai tomar, compartilhe e escute. Porque quando é conjunto da obra, quando todo mundo tem fingerprints naquela cena, as pessoas agem diferente, elas sentem parte daquilo, elas querem que aquilo dê certo porque elas também opinaram e decidiram que aquilo ia acontecer. Responsável. Né? Isso, a gente ficou responsável pelaquela decisão e é muito do que você está trazendo e eu acredito muito que nosso dia toma milhares de decisões e a maioria tem que ser mais certa do que errada. Errado a gente vai errar. Como nossas organizações também vão errar e o que nos diferencia do concorrente é como a gente corrige esse erro, mais do que não errar onde é impossível. Você, além da mudança do nome, autorizou que as pessoas utilizassem personalização dos seus uniformes, mudasse a cor dos uniformes. Teve uma mudança na gestão como um todo das unidades, né? E McDonald's, para quem não entende, Arcos Dourados é uma franqueadora. Tem muitos franqueados que recebem, acatam ordens ou compartilham dessas tomadas de decisão. Foi bem aceita a mudança de colocar a mão na operação do franqueado? Eu acho que eu preciso contar a história desde o começo, né? Se vocês permitirem. Porque claro. Quando eu entrei no McDonald's, imagina, já havia sido trabalhado em 3 marcas diferentes, já havia sido CEO de uma empresa, ainda que não fosse de comida, de restaurantes, eu era CEO dessa empresa na Espanha. E eu entrei para a posição de vice-presidente de operações e o primeiro ano todo, Sharon, é de verdade que eu vou te falar, o ano inteiro eu fiquei em treinamento. Quantas organizações realmente levam isso tão a sério? Então eu trabalhei em várias empresas, todas elas a experiência foi sensacional. Imagina, falar com o pessoal de Starbucks quando eu estava na Zamp, trazer essa marca, foi muito legal. Mas o McDonald's ele tem algo, ele leva mais a sério. A questão dos processos, do treinamento. Padronagem, né? Do McDia Feliz, que até hoje eu compareço aí, Bianca, no ano que vem a gente está lá de novo, Bianca, a gente está lá de novo. Bianca é a diretora-geral do Instituto Ronald. E onde eu quero chegar com isso? Imagina, um ano de treinamento, eu fiquei um ano anotando coisas que se um dia eu tivesse a oportunidade, especialmente como CEO, que eu mudaria. Sharon, é um caderninho de 23 páginas que eu guardo até hoje, que hoje está digitalizado. A verdade é que eu só me tornei CEO 5 anos depois e muitas daquelas iniciativas já não faziam sentido ou já haviam sido implementadas. E outras eu percebi que eu estava equivocado. Mas, em resumo, o uniforme era uma delas. Foram muitas, né? Eu tenho isso num diagrama de Ishikawa. A alimentação. Eu tenho isso num diagrama de Ishikawa, que é uma das ferramentas de gestão que eu descrevo no livro, todo mundo conhece, mas a gente tem que reforçar a importância disso. 3 anos de projeto para turnover cair pela metade e absenteísmo cair pela metade. Então, se você aí que está nos assistindo, né, na sua empresa, se for de varejo mais ainda, se for de restaurante mais ainda, temos que entender o que move, né, os porquês. O que ficou claro, o como já entendi, por que eu vou fazer aquilo que você está pedindo para que eu faça. É disso que eu falo no livro. O que eu quero dizer com essa história? A gente tinha por trás disso ciência para mudar o comportamento das pessoas. E uma delas eu percebi claramente que o uniforme, que era feito por um grande estilista brasileiro de renome, mas que eles nem sabiam quem era. Dá para entender? Claro. Qual era o valor agregado para ele? Nenhum, né? Então a gente mudou o uniforme completamente. Eu como cliente também não sabia, tá? Eu como cliente também não sabia que era destinado para um grande estilista. A meia, no meu período, a gente entrava, literalmente, vou ficar de pé aqui um pouquinho, porque tinha que entrar assim e para o gerente mostrar a meia, que tinha que ser branca. Você entende como era? Era quase um ambiente bastante hierarquizado. Eu fui oficial do Exército, então para mim não era uma dificuldade. Mas eu entendia que para aquela galera, isso estava muito distante da realidade dele, que aquilo tinha que mudar. E a gente mudou. Por exemplo, não podia usar maquiagem ou como é que a gente chama? Brincos, acessórios, né? Que as mulheres especialmente usam, mas o homem pode usar também. Às vezes unha, né? Deve ser... Unha, isso na área de comida, ou mesmo na área de produção, você não pode usar. Sim, né? Porque imagina se um negócio desse cai, então é proibido. Mas se você vai ficar no caixa, as posições são separadas, qual é o problema? Então quando a gente percebeu isso, Sharon, eu contratava você porque você tem olhos verdes, gosta de usar sua maquiagem, e eu falava, tira tudo. Não faz sentido, porque eu te contratei porque você é assim, e você gosta de ser assim. Sim. Então o que a gente pediu é que as pessoas fossem elas mesmas. É isso que a gente fez.
e foi um sucesso. Não só a experiência do colaborador melhorou, como a experiência do cliente melhorou. E se antes o cliente chegava lá e queria já apontar e jogar o seu Big Mac, porque esqueceram de tirar o Picles ou de colocar o Picles na cabeça do colaborador, porque ele achava que era um tentáculo daquela empresa chamada McDonald's, ele começou a ver como pessoas, como seres humanos, parecidos com ele. E começou a respeitar esse processo. Foi, como diz o carioca, não pode falar, foi do... Foi do caralho, foi foda. O carioca tem licença poética pra falar. Foi do caralho. O palavrão é vírgula pro carioca. Foi do caralho, porque mudou tudo. E depois de 3 anos, e por que eu falo dos 3 anos? Eu repito isso 3 vezes. Não foi o programa do mês, não foi o programa do trimestre. Era algo que a gente sabia que ia mudar a experiência do colaborador e do cliente. Fazer com que as pessoas fossem elas mesmas. Então, mas você fala assim, mas isso foi bem recebido pelo franqueado? Nem sempre, né? Num primeiro momento, eu cheguei a receber uma ligação de um deles que me disse assim, tem certeza que você vai fazer isso? Nós estamos aqui há 40 anos, somos os líderes. Eu falei, tá, a gente está perdendo market share ano a ano. A sua lucratividade está diminuindo. Mas faz o seguinte, não muda nada na sua loja. Mantenha aí. Porque quando vê todo mundo falando que está crescendo, que está tendo um bom resultado, ele vai querer mudar, né? Foi isso que eu fiz, Sharon. Essa foi a sabedoria daquele momento que Deus me iluminou, né? E eu disse para ele, você faz o seguinte, não faça nada ainda. Nós vamos fazer, porque como você falou de franquia e franqueadora, a Arcos Dourados opera em 20 países da América Latina, o Brasil é um deles. Tem mais de 1000 lojas, como todos sabem. E quando eu entrei, 70% da operação era própria. Quando eu saí, 60%, ou seja, os franqueados ganharam muita importância, eles foram os meus grandes parceiros e eu aprendi muito com eles. Mas nesse caso específico, eu ainda estava ganhando a confiança. Então ele me ligou e falou, tá bom, né? Sem que eu soubesse, ele implementou 1 mês depois. E uns 15 dias depois que ele implementou o programa, que a gente chamava de programa UP e cultura de serviço, ele me ligou num sábado. Eu ia perguntar se ele te ligou, porque na hora de brigar todo mundo briga, na hora de ligar ele te liga. Michel, ligou, esse cara eu tenho amizade com ele até hoje e cito ele no livro, e conheço a família, conheço os filhos e sempre que eu pude, eu sempre fiz esse processo de mentoria para os filhos também, porque o franqueado do McDonald's ele vai passar, a ideia é que ele passe para a segunda geração se o filho realmente for competente, tiver o perfil. E nesse caso ele me ligou emocionado, dizendo assim, vai sair outro palavrão agora. Puta que eu pariu, cara, você não vai acreditar. Eu implementei aqui, cara, tá funcionando, cara, que legal. Você vê que coisa. Mas trazendo o paralelo da moda, nós que somos uma marca também cinquentenária, tendo esse desafio de se inovar e não necessariamente, que o Michel sempre fala, o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente adiante. Eu vejo isso, assim, nós fazendo collab com um time, com... Sorvete, restaurante. E eu vejo isso quando é McFlurry da Copenhagen, da Fini, se juntando com outras marcas para fazer também outros produtos para trazer uma nova audiência também. Né? A explicação desse é melhor ainda, né? Porque a sobra da Copenhagen que não seria utilizado, tem as quebras dos chocolates. Segunda qualidade, eu acho. Não, segunda qualidade não. Acho que não, pelos meus conhecimentos não. Mas vários produtos da Copenhagen que as pessoas eventualmente não tinham acesso, porque a Copenhagen é uma marca diferenciada, tanto que foi comprada pela Nestlé, né? E as pessoas tinham acesso naquele momento. Então, eu sempre disse que o McDonald's, ele universalizava, ele democratizava a alimentação. Porque na fila, Sharon, do McDonald's, você vai encontrar o bancário, você vai encontrar o banqueiro, você vai encontrar o diretor do banco, você vai encontrar eventualmente a senhora da limpeza do banco. É verdade. E muitas vezes comendo as mesmas coisas. É verdade. Né? Então, é um processo interessante. É uma Havaiana do food. Antes de trabalhar Havaiana do food, todo mundo come. Eu, antes de trabalhar na Blue Man, trabalhava no Ceasa, junto à minha família. E é muito engraçado e peculiar quando você fala isso, porque eu tinha uma colaboradora lá que ganhava um salário mínimo e a cada 2 meses ela levava a irmã como um grande evento do mês para o McDonald's para ter um momento, ela e a irmã. E era esse momento que pra gente cara, eu acho que eu vou comer um Mac hoje, passando o nosso dia, e para muitos é um momento de celebração, um momento de marcar, é um momento de, recebi meu salário, vou comemorar no McDonald's. Isso é muito marcante nessa estrutura que você Quando você personifica, quando você descreve essas diferentes personas que comparecem à mesma fila do McDonald's, eu gosto de lembrar de uma frase que eu também usei por muitas vezes, o João também usa nas palestras dele, que é: eu nunca vendi Big Mac. Essa pausa foi proposital, a gente não caiu não. Porque é isso, nós não vendíamos Big Mac.
né? Porque quando a gente perguntava, quando eu fui treinado, nós vendemos aqui Big Mac, cheeseburger. Não, nós vendíamos bons momentos. Total. E bons momentos, a gente, e o João me ajudou muito nessa definição aí, para algumas pessoas era inclusive pagar pouco, porque o meu bolso estava curto. Claro. E para isso eu preciso do aplicativo, do cupom, né? Nasceu lá no cupom, né? Inclusive que foi copiado do Burger King, que fazia mais cupom que a gente, aquela história toda. A gente aprendeu também com a concorrência. E depois no Burger King a gente aprendeu com o McDonald's quando a gente lança lá o BK Taste, que era algo parecido com o Big Taste. Então é muito legal como as coisas se integram. Para outras pessoas é rapidez. Os bons momentos é porque eu tenho pressa e eu tenho que passar pelo drive, que eu tenho uma reunião. Esse é um outro processo, é uma outra pessoa, um outro momento, outra ocasião de consumo. Para outras pessoas é curtir algum momento agradável com a minha netinha. E o cara, de repente, nem curte McDonald's, mas o bom momento dele é levar a netinha para comer no McLanche Feliz. Você entende essas diferentes pessoas? Então, quando a gente começou a descrever isso, a gente começou a descrever que não era só o que você tinha que fazer, que era o Big Mac, o como, que às vezes vai ter que ser mais rápido, mas o porquê você está aqui. Você está aqui para causar bons momentos, que poderia ser para sua mãe, que poderia ser para o seu filho, que poderia ser para sua esposa. Aí você começa a mudar o switch de que isso aqui é um trabalho duro, que eu tenho que final de semana, tem uma razão, tem um porquê para você estar lá. E o seu trabalho é muito importante. Total, pra gente é isso, né? Quando a gente escolhe estar com as crianças no final de semana, é pelo momento. É claro. Saiu uma matéria muito polêmica há um tempo atrás, fala assim, um executivo de uma grande multinacional aprendeu a falar inglês em 7 dias. Como assim alguém aprende a falar inglês em 7 dias? É verdade esse bilhete? Bom, por acaso era. Eu vou contar a história completa, porque senão fica, esse cara é mentiroso. Né? Primeiro, foi a matéria mais lida do UOL naquele dia. A segunda foi de um cara que eu não sei quem é, se chama Bill Gates. Né? Um outro aí. Cara, essa foi uma grande sacada da repórter, deve ter sido promovida, porque ela foi fazer uma entrevista comigo sobre o McDonald's, obviamente, não sobre a minha vida, se eu falava inglês ou não. Mas no final da entrevista, que foi uma entrevista longa, de uns 45 minutos, ela de repente solta a seguinte pergunta: você tem algo muito diferente que você queira falar com você? E eu falei brincando, eu fiquei famoso por aprender inglês em 7 dias. Aí eu falei, opa, fala mais. Aí eu contei a história primeiro. A manchete clickbait virou, é o 7 dias. A manchete virou essa, foi lá para home do UOL, clickbait. Mas a história que tem, cara, eu saía do Exército, então eu junto com a faculdade fiz CPUR, fiquei 5 anos no total no Exército, né? Saí e fui para um programa de trainee da PepsiCo. Eu estava tentando entrar em algum programa de trainee que eu ouvia falar que era a melhor forma de você se dar bem. Subir. E tinha vagas para o Brasil e vagas para o exterior. E de repente, depois de passar por 10 entrevistas, você não sabe, né? Operações, RH, todo mundo você passa. Todo mundo. Você está indo bem, me colocaram na frente do CEO. E eu nunca vou esquecer esse nome, porque hoje é um grande amigo meu, Osvaldo Setuen, um argentino. Né? Tive vários chefes argentinos. E o Osvaldo, depois de 1 hora de entrevista, se é 1 hora de entrevista, você sabe que você está indo razoavelmente bem. Claro, senão dá 15 minutos. Aí ele solta assim, how is your English? Aí eu olhei para ele... No meio. E eu olhei para ele e falei assim, puxa vida, né? More or less, so, aquela porra que você não sabe, você dá uma enrolada. Aí eu falei assim, eu posso voltar depois, porque eu realmente não estou preparado para a entrevista. Mas você fala em inglês ou não fala inglês? Talvez você tenha que ir para o programa do Brasil, não para o programa dos Estados Unidos. Aí eu falei, você pode me falar mais? Não, eu tenho que mandar 3 candidatos para os Estados Unidos. Eu falei, Osvaldo, me dá um tempo aí para eu voltar. E eu não falava inglês. Eu tinha feito inglês da escola pública. Boa escola pública, estudei no SESI, mas inglês era inglês. Chegava the book is on the table, present continuous e não avançava, né? O sotaque aprendeu direitinho, o sotaque tá bom, hein? Aí eu cheguei e consegui. Ele falou assim, tá bom, cara, vamos fazer o seguinte, te dou 1 semana. Passei, falei para a secretária, eu tenho 1 semana, daqui 1 semana eu vou voltar aqui, vou continuar a entrevista com ele. Ele falou, achou meio estranho, mas marcou no papelzinho lá. Aí fui para uma escola de inglês, nessa época eu morava na periferia de São Paulo, morava em Carapicuíba. E do lado de Carapicuíba tem outra cidade que chama Barueri, e ali tem Alphaville, que é um bairro, obviamente, que tem boas escolas de inglês. Eu fui para a melhor escola de inglês que eu, na época, ouvia falar. Pode falar o nome da escola? Pode. Que é o Seu Lep, né? O CEO do Seu Lep sabe dessa história. A gente tentou achar o professor. Porque aí eu fui para a escola e falei para a recepcionista, eu tenho um projeto importante aí que eu queria falar com o diretor da escola. O diretor da escola? Eu falei, é importante, é um tema pessoal, eu queria falar com ele. E vem aquele senhor caminhando de lá para cá. Esse nome eu nunca vou esquecer também, Johnny. Depois a gente tentou achar o Johnny, não conseguiu. Se você conhece o Johnny, me avisa onde é que ele está, porque o Johnny mudou a minha vida. O Johnny senta na minha frente e fala, conta, meu filho, o que aconteceu? Eu falei, olha,
eu tenho uma entrevista e eu não falo inglês ainda, preciso que você me prepare, não sei o quê. Ele falou, quanto tempo você tem? Eu falei, uma semana. Uma semana. Ele falou assim, você tá louco, meu? Você está brincando? Eu falei, não estou brincando. Aliás, eu conheço muito bem essa reputação. Mentira, eu não conhecia. E falei assim, Johnny, eu preciso da sua ajuda. Eu sei que essa escola é boa. Não, a escola é maravilhosa, mas temos a melhor metodologia, os melhores professores. Milagre. Você tem como me ajudar? Ele falou assim, ele ficou pensando assim, bateu no peito. Quando o cara bate no peito, eu vou bater aqui porque eu tô com o microfone, senão vai voar o microfone. Mas quando ele bate no peito e fala assim, deal. Aí eu, o quê? Deal. Eu falei, que essa aula também não tinha? Essa aí eu já... Isso não é assim. Negócio é bom ou ruim? Cara, e puxou pra ele, você vai fazer aula comigo. 7h30 da manhã no outro dia eu tava lá. A gente ia até às 13 horas, tinha um intervalinho, 13 horas, ele me levava para almoçar. Olha a preocupação do cara, Cheryl. Porque ele falou assim, Paulo, vai que alguém te leva para almoçar, eu vou te ensinar o nome das comidas, fork, knife, pelo menos o napkins, o básico você vai saber. Que carinho que ele teve comigo. Uma semana depois, que era o tempo que eu tinha, eu fui para entrevista. Antes disso, eu usei a tecnologia mais inovadora da época. Discman. Walkman e fitas cassete. Imersão total. E ele falou assim, se alguém falar com você... não chegava tanto, mas se alguém falar com você, você responde em inglês. Aí minha mãe falava assim, minha filha, vem jantar. Eu falei, I'm not hungry, mommy. Ela, esse moleque tá ficando maluco. Uma semana depois, cara, eu cheguei lá falando... Ele fazia uma pergunta, eu ficava 15 minutos falando só de mim. Entrevista é entrevista, cara. Se você tiver o mesmo desafio, encara que dá para fazer, porque entrevista, você tem como treinar tudo. Então, de verdade, eu fui um dos 3 trainees contratados, mas não pelo melhor inglês, mas pelo esforço, pela dedicação. Porque a maioria das pessoas, e por que a gente conta essa história aqui? Para não falar de mim, cara, que não faz mais sentido, para que você entenda que é possível. Porque o normal, o que seria? Bom, não é para mim, vou para o programa de trainee do Brasil, que seria bom também. Mas quando você fala assim, quem sabe, vou tentar, né? E aí você consegue. Falei dessa frase hoje, que eu falo que a vida começa quando a zona de conforto acaba. Não é? Você tá confortável, tá vivendo errado. A gente tem, chegando ao final aqui do nosso Pocket Podcast, aquele nunca Pocket corri Cast, tanto aqui para contar aquele tantas causos. Não, a gente tem agora o nosso palco pra gente falar tudo. Já a gente vai falar muito mais. Eu queria puxar uma polêmica, mas não vai dar tempo. Sem polêmicas por hoje. A gente volta outro dia. Boa, não, gostei. Mas quando a gente desligar a câmera, ele vai falar pra mim sobre o McFish. Mas aqui vai ser em off. 2 perguntas pra gente caminhar para o final do nosso Pocket Cast, aquele Pocket Cast. A primeira delas é uma pergunta que a gente repete para todos os entrevistados até agora, 45 episódios, que eu falo que aprender com os nossos erros é bom, aprender com os erros dos outros é mais barato. Eu queria que você destacasse um erro que você cometeu ao longo da sua jornada e que você tenha aprendido muito com ele, que você deixaria de conselho, recado para a nossa audiência. E o segundo ponto, enveredando a última pergunta do nosso dia, é que a gente chegando ao final de 2025, projetando 2026, esse episódio indo ao ar, muitos empresários podem estar num momento difícil, eventualmente se lamentando, pensando que ano que vem é um ano de política. O que você deixaria de mensagem para o empresário do varejo, em especial, vamos falar de varejo aqui, para 2026? Essas 2 perguntas para a gente caminhar. A primeira rápida, porque erros foram inúmeros, né? Mas tem um que eu nunca vou esquecer, que é não ouvir. E eu sou um bom ouvinte. Mas naquela oportunidade eu não fui. Eu havia chegado para liderar a Iron Mountain da Espanha, me chamavam lá de CEO, chefe supremo, aquelas coisas todas que colocam em cima de você acaba achando que você é tudo aquilo mesmo, e não é. E de repente eu comecei a visitar as 14 cidades diferentes, fui para Barcelona, conheci um time especial em Barcelona, a sede era em Madrid. Fui para País Basco e lá encontrei em Bilbao uma sede que eu não gostei, não tinha liderança, realmente a gente precisava fazer mudanças. Então eu voltei para Madrid, chamei o diretor de operações que liderava toda a operação e falei, Nicolás, eu acho que você tem gente boa lá, aliás tal pessoa eu recomendaria, né? Ele olhou para mim e falou assim, tenho dúvida porque tem uma questão cultural. Eu falei, cara, bota fé, vamos fazer. Aí vem depois a diretora financeira, que tinha muita experiência lá também, Charo Hernandes, e fala assim, Paulo, tem certeza? Porque a gente não recomenda o País Basco, para você entender. O País Basco, a Espanha gosta de futebol, tem um time, né, que é o Atlético de Bilbao. No Atlético de Bilbao, se não mudou nada, só joga jogador basco. Ou seja, eu não compreendi isso. Falei, vamos colocar. Bom, obviamente não funcionou. Né? Então, acho que esse é um dos erros que eu cometi. E o outro sobre você empresário, você varejista, você industrial, você empreendedor, você executivo também de empresas,
tem coisas que a gente não controla. Posso falar olhando para essa câmera aqui? Pode, claro, é a sua câmera. Você não controla a taxa do dólar, eu também não. Você não controla o preço da gasolina, eu também não. Você não controla se Brasília vai fazer o que você gostaria, eu também não. E nem o tarifaço do Trump. Então, acho que o foco é naquilo que você controla, naquilo que você pode fazer, na eficientização. Adoro a criação desse eficiência que vira eficientizar, que vira eficientização do seu negócio. Às vezes é faturar mais, outras vezes é diminuir despesas. Se possível, faça as duas coisas. E especialmente, tem algo que você não pode esquecer. Tudo que a gente falou aqui, se tiver que guardar uma coisa só, cuide do seu fluxo de caixa. Boa, gostei. Tá ali. Pegou? Vou pedir para o pessoal trazer. Mas tava aqui. Mas é o grifado. Chegando ao fim desse episódio, a gente vai estar junto mais um pouco, mas eu queria aqui deixar meu muito obrigado, Paulo. Nosso Pocket Cast aqui especial do Aquele Evento. Teve muito ensinamento. Eu acredito que a gente está falando muito essa frase ultimamente, que o palco é para quem faz. E você que fez tanto, a gente não teve o tempo de falar sobre o âmbito pessoal, que eu comentei no início, que é extraordinário. Mas eu não tenho como agradecer, porque a gente está muito feliz de ter exemplos como o seu aqui no podcast. Quando a gente criou isso lá atrás, era para trazer pessoas como você. Então que a gente tenha esse momento. Nosso especial. Aqui. Pronto, nosso chegou. Episódio 45. Aqui. Nosso você pé é o primeiro. direito com o nosso Aquele Podcast. Você é o primeiro a receber o nosso troféu de participação do Aquele Podcast. Que legal, sua voz faz parte dessa história. Exatamente. Fazer o meu merchan aqui, além do livro que eu já falei, Oi Paulo Camargo. Eu ia perguntar isso agora. Colocar aí. Me segue lá no Instagram, a gente fala sobre gestão, liderança e autoliderança, conta mais causos para você. Boa. Então você que chegou até aqui, segue o Paulo nas redes sociais. A gente estava tão ansioso aqui para esse episódio que a gente no início esqueceu de pedir para que você comente. Siga, comente, compartilha, encaminhe para aquele amigo, para aquela amiga que vai gostar desse assunto, que vai se interessar. Nosso podcast completou um ano, tantas pessoas legais passaram aqui, né? Muito. Tanta história. Eu queria depois, vou pedir para a galera da câmera filmar o que está acontecendo em volta. Porque vocês estão olhando a gente aqui, mas está montando cadeira, subindo, não sei o quê, tem várias coisas acontecendo. E não só a gente aqui gravando, porque já a gente vai lançar Aquele Evento. Estou me sentindo naquela BBC lá da Bolsa de Nova York que a gente assiste. Os caras estão sendo entrevistados, está rolando o programa ao vivo e no fundo está o pregão acontecendo. Esse é o troféu de participação, um troféu que a gente está... É um mimo, um carinho, um agradecimento pela sua presença aqui. Você encontra o Paulo nas redes sociais, tem muito conteúdo de valor lá. E, como a Sharon falou, eu queria reforçar. Manda esse vídeo, encaminha esse podcast para quem você sabe que vai curtir, que merece ouvir, precisa ouvir. Se você não tem um líder que está ligado no que o Paulo comentou, compra o livro, dá de presente para ele. Aqui. Manda um corte viralizado desse episódio. Fala assim, olha que legal que eu ouvi. O amigo oculto da firma. Aqui, ó. Tá RH. Aqui. Gente, presente, dica. o nosso podcast aqui você não paga nada para assistir. Então, se você puder prestigiar nosso podcast, curtir, compartilhar, apoiar os patrocinadores que estão aqui com a gente, é o maior prazer. Muito obrigado, Paulo. Toda semana tem episódio novo, toda terça-feira. Esse foi mais um episódio super especial. E continue aqui com a gente no Aquele Podcast e acompanhe também Aquele Evento. Um grande abraço, obrigado. Tchau, gente. Hoje é um dia mais especial, hoje é Aquele Evento. Depois de um ano gravando mais de 40 episódios, a gente tem o prazer de receber mais de 130 amigos do varejo para uma noite de muita conexão, muito networking. E o nosso logo é da tela pro palco, e o palco é para quem? Faz. Aqui é só quem faz história, dividindo esse momento com a gente. É verdade. E a cadeira de nós empresários é uma cadeira solitária no nosso dia a dia. Em um momento como esse, ela se torna uma cadeira solidária, onde tem a troca genuína e os aprendizados acontecem. A Shield existe para ser esse escudo, para trazer a segurança para o nosso empreendedor. Data System, desde o início, se dedicou a atender exclusivamente o varejo de calçados, roupas, acessórios. E o Paulo, gente, é o CEO que transformou o McDonald's em Mac. Lidere a sua equipe como se os seus pais, como se eles estivessem lá te observando, para saber se valeu a pena. A gente está com essa parceria desde o começo, que a CRM Bônus existe, e junto a gente vai longe.